Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Levítico. Durante esta semana nós estamos aprendendo sobre devoção e hoje é terça-feira, 4 de julho. A lição vai falando sobre as distorções. É incrível que tudo que Deus faz, Satanás ele sempre vai inventar uma contrafação para enganar o povo de Deus. Mas aqueles que estão apoiados na Bíblia, na palavra do Senhor e no Espírito de profecia jamais serão enganados. É por isso que eu digo sempre para você aqui no canal. A gente precisa estudar com profundidade e ter um relacionamento com Deus profundo, um relacionamento íntimo. A gente precisa conhecer verdadeiramente a Deus e prosseguir em conhecê-lo para que não sejamos enganados. Então, aqui no canal ninguém faz nada sem Bíblia, né? Minha Bíblia tá aqui, ó. Bíblia, lição, Espírito de profecia, comentário bíblico, tá tudo aqui. E uma coisa que era muito comum na época do Antigo Testamento e com as nações pagãs era o fato de que o povo pagão fazia sacrifícios para poder aplacar a ira dos deuses. A gente comentou sobre isso na semana passada, quando falamos sobre demonologia. E o que acontece? O que Satanás estava incitando o povo a pensar era que os deuses, eles precisavam dos sacrifícios feitos para se alimentarem, e ao passo que eles tivessem uma boa refeição, eles não mais iriam pesar a mão sobre aquele povo, ou emitir algum tipo de juízo. Então, os povos cananeus, né, da terra que foi prometida ao povo de Israel, eles praticavam também diversos sacrifícios. Porém, esses sacrifícios eles não tinham nenhum propósito a não ser tentar acalmar os deuses que estavam irados e precisavam dos sacrifícios para satisfazer o seu prazer ali do alimento e tudo mais. Além disso, além dos sacrifícios de animais, eles faziam sacrifícios humanos, né? Eles sacrificavam os próprios filhos, sacrificavam as crianças e também eles comiam sangue, né? Algo que é reprovado por Deus. Lá, se eu não me engano, é Levítico 18, ou é Levítico 19, que fala que não se deve contaminar comendo sangue e tudo mais. Por quê? Porque o povo de Israel, em contato com as nações pagãs, com as nações, com o povo cananeu, eles estavam começando a se associar e seguir as mesmas práticas. Então, prática de comer o sangue, a carne com sangue, a prática da idolatria, diversas outras práticas, inclusive práticas de sacrifícios humanos, né? A gente tem aí, eles ofereciam os filhos ao deus Moloch, e aí a gente vai ver, eu não tô lembrando agora o nome do rei, mas eu vou deixar escrito aí, que teve um rei que ofereceu o filho em sacrifício, né, a um deus pagão. Então, o povo de Israel ele começou a se misturar, e aí a bagunça foi feita. A lição vem trazer aqui que o desejo de Satanás era mostrar Deus como o oposto do que ele era. Mostrar Deus como um instável, cruel, ganancioso, devasso e sanguinário. Porque ao passo que ele ensinava às nações pagãs que Deus se agradava de que eles fizessem muitos e muitos sacrifícios, não só de animais, mas também de seres humanos, eles estavam falando de um Deus sanguinário. Mas você observa como Deus ele não se agradava do sangue, que tem um relato no livro de Samuel, eu não lembro se é 1º ou 2º Samuel, eu vou deixar escrito aqui também, que quando Davi está se preparando, fazendo toda aquela organização para a construção do templo, Deus diz para Davi que não é ele que vai construir o templo do Senhor, porque as mãos dele estavam muito manchadas com sangue, porque Davi derramou muito sangue nas batalhas. E ele diz, você pode até organizar aí todas essas coisas para a construção do templo, mas quem vai construir vai ser seu filho, Salomão. Então, é uma ênfase aqui, a palavra não é ênfase, a palavra que eu quero dizer. Prova. É uma prova de que Deus, ele rejeita que as pessoas sejam sanguinárias, ele não se agrada dessas coisas, desse morticídio. Então, Davi, ele matou muita gente por conta das guerras e tudo mais. Então, Deus disse pra ele, olha, você foi muito sanguinário, então você não vai construir o templo, que é ali a habitação, a adoração a Deus. Então, Salomão construiu o templo. E aí, o que acontece? O plano da redenção, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo, né? Então, o plano da redenção ele não foi estabelecido depois que o homem pecou. O plano da redenção foi estabelecido antes. Não foi um plano B, foi um plano A. E só tinha essa letra, não era outro, era plano A. Aí não tem outro plano, o plano é esse aqui. Então, o plano da redenção ele foi estabelecido de forma que antes ali, processo de criação e tudo mais, o Espírito de Profecia vai dizer, eu tô até aqui com Patriarcas e Profetas na mão, que eu quero ler um trechinho aqui pra vocês. Esse livro aqui vai contar sobre como foi. Eu até já falei também em outros vídeos desse aqui de Levítico, a questão da conversa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, com o Pai ali, a Trindade reunida, e
a dificuldade, não foi fácil para Deus permitir, aceitar ali Jesus como um sacrifício, ali o holocausto voluntário, que se dispôs a morrer pelo ser humano, e a hóstia celestial também não aceitava isso, não compreendia isso, e foi custoso para eles compreender que era necessário, que somente o sangue do Filho de Deus poderia pagar os pecados da humanidade. Então, o plano da redenção ele já estava estabelecido, né? Então, ontem a gente estudou sobre o compromisso incondicional, né? Que a gente precisa fazer com Jesus. É um exemplo do compromisso que ele fez. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Ele fez um compromisso incondicional no momento em que ele decide morrer pela raça humana. Entende? Nenhuma condição que fosse estabelecida iria fazer Jesus desonrar o compromisso. Então, o compromisso que ele fez foi entregar a sua vida e morrer por cada um de nós. Então, Jesus é que seria ali o primeiro, a primícia mesmo, o primeiro de todos os holocaustos. Não porque foi o primeiro a morrer, mas porque a sua morte já estava ali anunciada, né? Então, todas as vezes que era feito o sacrifício, era um prenúncio da morte de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus ele fez o primeiro sacrifício. Porque quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 21, depois que eles pecaram, vocês vão ver ali que o Senhor, olha, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando você vem para o Espírito de Profecia, ela vai falar aqui que o Senhor fez aqui misericordiosamente roupas de pele para eles como proteção contra os extremos de calor e frio. Por quê? Porque até o momento, antes ali da queda do homem, do pecado entrar no mundo, não havia extremos de calor e frio. A temperatura era amena. Tem até escrito aqui, ó. A atmosfera que era tão amena e constante em sua temperatura estava agora sujeita a assinaladas mudanças. Então, os extremos de calor e frio iam começar a existir por conta do pecado, né? Não existia. A temperatura era equilibrada. E aí foi quando o frio apareceu, as primeiras flores começaram a murchar, as folhas das árvores começaram a cair. E aqui diz que quando Adão e Eva contemplaram as folhas das árvores caindo e as flores murchando, eles choraram com uma tristeza tão profunda, que a tristeza deles foi mais profunda do que a gente chora quando alguém morre. Porque eles viram que a consequência do pecado degradaria todo o ser vivente, não apenas o ser humano, mas até a própria natureza sofreria por conta da atitude deles, né, do pecado que eles cometeram. Então eles começaram a chorar muito de arrependimento, de tristeza, uma amargura profunda de ver que a natureza tão esplendorosa, tão exuberante que Deus havia feito, começaria a sofrer ali as consequências, né, do pecado. E Deus, ele fez o primeiro sacrifício, né, porque ele precisou vestir Adão e Eva com as peles, eram peles de animais. Então o Senhor fez o primeiro sacrifício ali como forma de pedagógica, né? Ensinando a Adão ali como é que o holocausto, o sacrifício completamente queimado, deveria prefigurar a Jesus Cristo. Então Deus faz o primeiro sacrifício, depois Adão faz o seu sacrifício ali e mata o animal, e é aquela tristeza. Eu até trouxe aqui para vocês na semana passada, eu até falei sobre isso. Mas deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Capítulo 5, Plano da Redenção. As ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seriam uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Então as ofertas foram instituídas por Deus para que o ser humano manifestasse fé no Redentor que foi prometido ali em Gênesis 3,15, que foi a primeira promessa messiânica. As ofertas destinavam-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que o pecado causou a morte. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão devia erguer-se para tirar a vida que somente Deus podia dar. Foi a primeira vez que ele testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não haveria morte de homem ou animal. Então, ao matar a inocente vítima, Adão tremeu com o pensamento de que o seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Essa cena lhe deu uma intuição mais profunda e vívida da grandeza da sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do Filho de Deus, poderia expiar. Então, nada além do sangue de Jesus poderia expiar os pecados, poderia pagar e apagar os pecados. Então, é uma esperança. O sacrifício de Jesus ali para Adão naquele momento, além de ser algo muito doloroso, foi uma esperança. E ele manifestava ali fé no Filho de Deus e foi ensinando isso aos seus filhos e foi se passando de geração em geração, ao passo que as cerimônias de sacrifício, elas foram sendo deturpadas e distorcidas por Satanás, ao ponto que o povo começou, os pagãos, eles, né, os povos que eles tinham o conhecimento de Deus, mas eles adoravam outros deuses, e eles começaram a distorcer tudo isso, e Satanás estava mostrando ali para o povo
cananeu, um Deus contrário ao que ele verdadeiramente é. Porque se o holocausto, se os sacrifícios ali, as ofertas, simbolizassem que Deus era sanguinário, era cruel, era arbitrário, não teria lógica o próprio Deus oferecer o seu filho, entregar, né? Não oferecer, que Jesus que se ofereceu, mas ele entregar, consentir na entrega do seu próprio filho como holocausto, como oferta pelo pecado da humanidade. Então é o oposto. O Deus que pedia sacrifícios e que pede hoje a nós outro tipo de sacrifício, é o Deus que ama tanto, que entrega o seu filho como um holocausto para que ele faça reconciliação entre o povo e Deus, entre a raça humana decaída, que se afastou de Deus, que por conta do pecado se distanciou do plano original de Deus, mas ele entrega o seu filho e esse filho faz a reconciliação. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. O holocausto, ele mostra que nós devemos nos entregar ao Senhor. Essa é uma máxima no livro de Levítico, que a gente precisa se entregar ao Senhor. E isso vai acabar se tornando repetitivo. Porque em todos os momentos que a gente observar os holocaustos, a gente vai entender isso. Entrega completa, 100%. Aquilo que a gente vem estudando nessa lição. A devoção é isso. É entregar tudo ao Senhor. Não apenas entregar metade do controle da nossa vida e o resto a gente vai decidindo aqui, acolá, toma uma decisão sem consultar a Deus. E não é isso que é entregar. Entregar-se completamente ao Senhor é fazer com que Ele seja Senhor mesmo. Senhor, dono, diretor da nossa vida. Então, Ele é quem decide por nós. Ele, claro, não vamos interpretar de forma errônea o que eu tô falando. Ele é quem decide por nós no sentido de, ele não toma decisão no nosso lugar. Mas se nós entendemos que quando algo acontece e nós precisamos tomar uma decisão, é a ele que nós devemos recorrer pedindo socorro, então vai se cumprir aquilo que está escrito em Gálatas 2:20, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ao passo que você sabe que precisa tomar uma decisão e você consulta a Deus, você sabe que aquela decisão está sendo guiada e orientada pelo Espírito de Deus. Então, não tem erro, né? Então é como se realmente, não mais você, mas Jesus apenas, estivesse ali, Deus tomando o controle da sua vida, e isso é maravilhoso. Quando Deus toma o controle da nossa vida, é diferente, você vive de uma forma diferente. Nossa, o céu tá tão bonito hoje. A gente vive de uma forma diferente, né? Então, tudo que tinha, Deus entregou tudo que ele tinha para dar, que era o seu filho Jesus. E nós estamos entregando tudo que nós temos ainda. Existe alguma coisa ainda que você tem se apegado, que você não tem entregado a Jesus? Existe alguma área da sua vida que você apenas quer controlar e não quer entregar o controle da sua vida para Jesus? Aprenda com Levítico, aprenda com os holocaustos, com a palavra de Deus. Entregue todas as coisas nas mãos do Senhor, mesmo aquilo, inclusive aquilo que você não está conseguindo resolver. Entrega para ele. Aquilo que você acha que sabe resolver, entrega também, porque ele sabe muito mais do que você. Ele é pai, ele é amigo, ele quer cuidar, ele quer... Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, planos de paz e não de mal. Então, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Vamos entregar o controle das nossas vidas a ele e vai ser maravilhoso. Nós vamos viver o extraordinário de Deus, não no sentido de extraordinário ao passo que outras pessoas vejam, porque nem sempre aquilo que Deus vai fazer em nossa vida tem que ser público para que as outras pessoas vejam. Muitas vezes aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai ser algo que é no íntimo, é só entre você e Deus. E às vezes ele vai fazer algo de extraordinário para que o nome dele seja glorificado na sua vida e outras pessoas vejam. Mas muitas vezes o extraordinário de Deus vai acontecer aqui, no secreto, tá? Então, esse é o meu recado de hoje para você. Esse é o recado da palavra de Deus, né? Porque aqui é o Espírito Santo que toma a frente, ele que fala. Então, amanhã... Eita, aqui o negócio deu uma travada aqui. Amanhã não tem vídeo, momento hipertexto, tá? Quinta-feira você estuda também aí, você é Espírito Santo. E na sexta-feira eu trago o resumão já, não mais nesse cenário maravilhoso, que eu já vou ter voltado para casa na sexta. Mas a gente se vê para o resumão da semana e compartilhar as bênçãos que Deus tem feito. Já deixei a enquete aqui na comunidade do YouTube, então fica de olho para você votar se você deseja que eu faça vídeos extras da lição estudando o livro de Levítico verso por verso. Não vai servir só para lição, mas vai servir para sermões e para sua compreensão da Bíblia e do Novo Testamento, que você sabe, né? Levítico é o embrião do Evangelho. Então, vai lá na comunidade, vota se você quer, compartilha com os teus amigos também, pede para eles virem aqui votar, tá? Para que eu saiba aí as pessoas que estão interessadas nisso, a porcentagem das pessoas que têm se interessado. Vou colocar também a enquete lá no Instagram, que já era para ter colocado ontem, mas eu esqueci, que eu fui fazer outras coisas. Mas é isso, louvado seja Deus pela sua palavra e até o resumão com a nossa lição de número 1. Não, lição 2, devoção. Minha mente também, mas enfim. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau!